Amina vivia entre paredes silenciosas e regras que nunca ousou questionar. Era uma jovem de 18 anos criada pela tia Fatima, uma mulher rígida e fria que dizia que sentimentos eram fraquezas e que o amor era uma invenção que só servia para distrair as mulheres do que realmente importava: obediência, tradição e honra. Amina nunca conheceu seus pais. Desde criança, foi moldada para ser uma jovem discreta, de olhos baixos e mãos ocupadas. Seus dias eram feitos de tarefas repetitivas: acordar antes do sol, preparar os chás, limpar a casa, evitar perguntas. Seu mundo era pequeno e ela acreditava que estava segura ali, onde ninguém podia feri-la, mas também onde nada a fazia viver de verdade. Nunca havia segurado a mão de um homem. Nunca tinha ouvido um elogio vindo de fora da família. As outras meninas do vilarejo já cochichavam sobre namorados, sonhos de casamento e beijos roubados atrás da escola. Mas Amina não sabia o que era aquilo que todas pareciam sentir. Achava que algo estava errado com ela, ou talvez estivesse apenas cumprindo o destino que lhe foi ensinado. Tudo começou a mudar no dia em que Fatima recebeu uma carta da mesquita local solicitando ajuda para uma ação voluntária num oásis afastado da vila, onde algumas famílias nômades tinham se instalado e precisavam de apoio para montar abrigos e preparar alimentos. Amina foi enviada à força. "Você precisa aprender a servir e não a sonhar", disse Fatima, antes de colocá-la em cima de um velho caminhão com outros jovens. Era sua primeira viagem sozinha. O calor era intenso. A areia entrava nos olhos, e o silêncio dentro dela era ainda maior do que o do deserto. Mas foi lá, naquele lugar esquecido, que Amina conheceu o primeiro olhar que não lhe causava medo. Ele se chamava Youssef, um homem de pele morena como a dela, mas com olhos que pareciam ler o que ela tentava esconder. Ele não disse nada no primeiro dia. Só a ajudou a carregar uma caixa pesada e sorriu ao vê-la tentar esconder o cansaço. Aquele sorriso ficou gravado. Pela primeira vez, ela sentiu o estômago apertar de um jeito que não era fome. Naquela noite, deitada em um colchão improvisado no chão, ela não conseguiu dormir. E não era por causa dos mosquitos ou do calor. Era por causa daquele olhar. Pela primeira vez na vida, ela queria entender o que estava sentindo. Nos dias seguintes, Youssef apareceu com frequência. Ele parecia sempre surgir quando ela mais precisava, fosse para ajudá-la a carregar um saco de farinha, buscar água nos cântaros pesados, ou simplesmente para ficar em silêncio ao seu lado, enquanto o sol descia no horizonte avermelhado do deserto. Ele não fazia perguntas invasivas. Não a tratava como frágil, mas também não a ignorava como tantos outros faziam. Amina começou a perceber coisas que nunca havia notado. O modo como ele falava com as crianças, o respeito com que tratava as mulheres do vilarejo, o cuidado com que cuidava até mesmo das tarefas mais simples. E sem perceber, ela começou a esperar por ele. Olhava ao redor procurando aquele rosto familiar sempre que chegava em um novo ponto de trabalho. Quando Youssef aparecia, seu peito se aquecia como se tivesse encontrado o ar em meio ao sufoco. Em uma tarde em especial, ele a chamou para ajudar a plantar pequenas mudas de tamareiras atrás de uma tenda improvisada. Os dois ficaram ajoelhados na terra seca, trocando poucas palavras, mas muitos olhares. Em um momento de distração, Amina tropeçou e caiu sobre o chão áspero. Youssef estendeu a mão para ajudá-la. Quando seus dedos tocaram os dela, algo atravessou seu corpo como uma corrente elétrica suave, quente e estranhamente reconfortante. Ela se afastou rapidamente, envergonhada, mas ele não riu, nem zombou. Apenas a olhou com doçura e disse: "Você é mais forte do que pensa." Aquela frase ficou girando dentro dela por dias. Em seu retorno ao acampamento, os pensamentos de Amina estavam completamente tomados por aquela presença. Pela primeira vez, ela não tinha medo da noite. Queria que o dia seguinte chegasse logo. Queria vê-lo de novo, mas ao mesmo tempo sentia culpa. Será que estava pecando por sentir algo que nunca sentiu antes?
Será que sua tia Fatima saberia, apenas olhando para ela, que algo estava mudando? A cada batida do coração, Amina se sentia dividida entre o que aprendeu e o que estava vivendo. E mesmo sem entender ainda, ela já não era a mesma. Algo dentro dela havia sido despertado, e não havia como voltar atrás. Mal sabia ela que esse novo sentimento era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo o que ela conhecia sobre si mesma, sobre os outros e sobre o amor. Os dias no acampamento foram se tornando mais suaves para Amina. Não porque as tarefas ficaram mais fáceis, mas porque a presença de Youssef transformava tudo ao redor. Ele aparecia como quem não queria nada, mas cada gesto carregava cuidado e presença. Um pedaço de pão dividido, uma sombra improvisada com uma manta quando o sol parecia cair do céu, ou apenas um silêncio compartilhado ao lado da fogueira. Amina se via sorrindo sozinha e, às vezes, sentia o rosto corar apenas de lembrar do toque de seus dedos. Ela ainda não compreendia aquilo como amor, pois nunca soube o que era, mas algo dentro dela estava ganhando cor. E pela primeira vez, o mundo ao seu redor parecia vivo. No entanto, mesmo cercada por esse calor inesperado, algo estranho começou a inquietá-la. Salma, uma jovem falante que também participava da missão, fez um comentário aparentemente inofensivo. Engraçado ele aparecer bem agora, não é? Ouvi dizer que ele já passou por isso antes. E não terminou bem. Amina não entendeu. Salma riu, como quem sabia mais do que devia, e desviou o assunto. Aquilo ficou martelando. Ela tentou perguntar a Youssef de onde ele vinha, mas ele desconversava com delicadeza. Não era rude, mas não respondia. Dizia apenas que já esteve em muitos lugares e nenhum o segurou por muito tempo. Aquela resposta parecia poética, mas por dentro gerou nela uma dúvida. Ele era como o vento, e ela... Só mais uma estação? Amina tentou ignorar. Quis confiar naquele homem que lhe trouxera a luz. Mas o medo, antes apenas uma sombra, começou a crescer. Ela passou a observá-lo com mais atenção. Reparou que, às vezes, ele se afastava sozinho, sumia por horas. Dizia que ia buscar ferramentas, mas voltava com os olhos distantes. Em uma dessas ocasiões, ela o seguiu discretamente. O viu sentado atrás de uma tenda, com uma pequena folha de papel nas mãos. Ele chorava em silêncio, os ombros tremendo como se segurassem o peso de algo muito antigo. Amina se escondeu, sem coragem de perguntar. No dia seguinte, fingiu que não tinha visto nada, mas algo dentro dela estava mudando. Aquela segurança que sentia agora dividia espaço com um temor novo. Quem era ele, de verdade? Na manhã seguinte, enquanto organizava as cestas de alimentos, Amina viu algo cair do meio das roupas de Youssef. Era uma carta, dobrada e envelhecida. Ele não percebeu. Saiu às pressas para buscar água, deixando suas coisas empilhadas num canto. A curiosidade, somada à confusão dentro dela, a dominou. Ela não queria ser desonesta, mas precisava entender com quem estava lidando. Com mãos trêmulas, abriu a carta. Era escrita em árabe clássico, com palavras fortes e uma assinatura que ela não reconhecia. Mas o conteúdo era devastador. A carta era de uma mulher chamada Zahra, escrita há 2 anos. Nela, a mulher se despedia de Youssef com dor. Dizia que o perdoava, mas que não podia mais continuar esperando. Falava sobre promessas quebradas, sobre a dor de confiar em alguém que sempre partia. E no fim, Zahra revelava que estava partindo com o coração em pedaços e com uma criança no ventre. Amina sentiu o chão sumir. Aquela carta não era apenas uma lembrança antiga, era uma ferida aberta. Como confiar em alguém que já machucou outra mulher tão profundamente? Ela deixou a carta exatamente onde estava e saiu, sentindo o mundo girar. Quando Youssef voltou, ela fingiu estar ocupada, mas seu olhar já não era mais o mesmo. Ela queria fugir daquele sentimento, queria arrancar de dentro de si aquele calor que antes era doce e agora queimava. À noite, ele percebeu. Aproximou-se e com voz baixa perguntou: "Você está diferente? Fiz algo errado?" Ela não respondeu.
O medo de saber a verdade era maior do que qualquer desejo de esclarecimento. Mas também não conseguia mais fingir. Os dias seguintes foram silenciosos. Youssef tentava se aproximar, mas Amina se esquivava. Ele parecia confuso, mas respeitava sua distância. Até que, em uma noite fria, ela o encontrou sentado sozinho, perto da fogueira. Sem que ela dissesse nada, ele olhou para o fogo e começou a falar. Zahra era minha esposa. Ou quase foi. Eu a amava, mas fui covarde. Tive medo de parar, medo de me prender a uma só vida. Ela tentou me mostrar que o amor não era uma prisão, e eu não soube ouvir. Amina ficou imóvel. Ele continuou. Não estou aqui para repetir os mesmos erros. Quando te vi, Amina, não vi Zara. Vi o que eu poderia ter sido se tivesse aprendido a amar antes. Eu não vim por você, mas agora não sei mais ir embora. As palavras ecoaram dentro dela como um trovão. Não era uma explicação, era um pedido. Mas ela ainda precisava entender se era amor ou apenas mais uma estação no caminho dele. Amina não dormiu naquela noite. Ficou sentada, abraçando os joelhos, encarando o céu estrelado que cobria o acampamento como um véu silencioso. As palavras de Youssef ecoavam em sua mente como um sussurro incômodo. Eu não vim por você, mas agora não sei mais ir embora. Era verdade. Ele não mentiu sobre seus sentimentos, mas também não os anunciou com clareza. Seu passado era uma cicatriz ainda aberta, e Amina não sabia se queria caminhar entre essas dores. Pela manhã, ela se afastou do grupo e foi até as dunas. Precisava pensar. Pensar em tudo o que havia vivido até ali. Os dias cinzentos com sua tia, a sensação de estar viva pela primeira vez ao lado de Youssef, a confusão, o medo, o desejo e aquela estranha força que crescia dentro dela. Sozinha, recordou os olhos dele, sua voz, sua sinceridade no meio do caos. Ele podia ter fugido como fazia antes, mas ficou. Pediu perdão, contou sua verdade, mesmo sabendo que poderia perdê-la. Amina então entendeu. O amor não é feito apenas de promessas, mas de escolhas. Youssef havia feito a dele, e agora ela precisava fazer a sua. Voltou ao acampamento com passos lentos. Encontrou Youssef enrolando cordas, o rosto cansado. Ele a olhou e, por um instante, não disse nada. Talvez achasse que ela já tinha decidido. Talvez acreditasse que seria rejeitado. Mas Amina se aproximou, respirou fundo e disse: Eu não sou Zara, e você não é o mesmo homem de antes. Mas eu só posso caminhar ao seu lado se você prometer não fugir mais. Ele olhou nos olhos dela e respondeu: Eu prometo, mas não vou jurar ser perfeito. Só posso garantir que dessa vez vou ficar. Ela sorriu. Não era o final de conto de fadas que ela sonhava quando menina. Até porque ela nunca sonhou. Mas era o início de algo verdadeiro, construído entre ruínas, silêncios e verdades. E isso era mais do que suficiente. O tempo passou como passam os ventos do deserto, firme, invisível, mas carregando mudanças. Amina e Youssef permaneceram no vilarejo por mais 2 meses após o fim da missão. Juntos, ajudaram a reconstruir tendas, ensinaram crianças e compartilharam histórias com os moradores. Cada dia, Amina se sentia mais segura em sua própria pele. Já não era a menina de antes, era uma mulher que havia provado a dor, a dúvida, o amor e escolhido não fugir. Quando retornaram à vila de origem, Fátima ficou em choque. Esperava uma jovem submissa, obediente, mas encontrou uma Amina com postura ereta, olhar firme e voz clara. A primeira reação da tia foi raiva. Tentou impedi-la de falar, ameaçou punições, mas Amina já não se curvava. Disse: A senhora me ensinou a sobreviver, agora eu aprendi a viver. Fátima não respondeu. Apenas se calou. Amina e Youssef alugaram um pequeno espaço afastado, onde começaram a ensinar leitura e escrita para jovens da região. Youssef, antes errante, agora era um homem que sabia onde queria ficar. Ele procurou por Zara e a criança, mas recebeu notícias de que haviam se mudado para longe.
e que Zara havia se casado com um homem bom. Aquilo doeu, mas também o libertou. Ele entendeu que o passado não podia ser apagado, mas também não precisava ser repetido. Amina, por sua vez, encontrou paz na simplicidade. Nunca buscou riqueza, apenas respeito e amor verdadeiro. E agora, com Youssef ao seu lado, ela descobriu que o amor não é algo que se entende, mas algo que se vive. Salma, a jovem que antes espalhava comentários, pediu desculpas um dia. Disse que nunca imaginou ver Amina forte daquele jeito. E Amina apenas respondeu: às vezes, a força nasce do que a gente mais teme. A história de Amina e Youssef não virou lenda, nem conto de fadas, mas virou exemplo de que mesmo quem nunca soube o que era amar, pode um dia aprender, desde que o amor venha não para dominar, mas para libertar. E assim, entre desertos e verdades, Amina escreveu seu próprio caminho, não mais guiada pela sombra dos outros, mas pela luz que ela mesma aprendeu a acender. E quanto a Youssef, ele finalmente parou de fugir, porque naquele olhar, naquela mulher, ele encontrou o único lugar onde realmente queria ficar. Essa foi a história de hoje. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Se inscreve agora e envia esse vídeo para alguém que vai gostar também. Te espero no próximo vídeo.